posso dizer que estou muito feliz de poder colaborar com o evento nessa moderação. Talvez dizendo que, como representante, o dirigente da ANTAC, Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, foi um marinheiro de primeira hora, conversando com o Rodrigo Queires, lá no janeiro de 2020, logo depois do resultado, mas antes disso, já conversando com a CIBIC, montando proposta e ajudando, enfim, nesse projeto que vem do Ministério hoje, do MDIC, aqui representado pelo Rafael. Temos essa pleia de participantes, a qual agradeço bastante, e de pronto nós vamos falar do passado, presente e futuro do Construa Brasil. Opa. Temos uma narrativa que segue mais ou menos esse script que está aí, cada um vai ter a sua palavra. Antes nós vamos passar um vídeo institucional de menos de 2 minutos, então uma coisa rápida, vamos ver, e cada um falando então da trajetória anterior, dos resultados, dos entregáveis, um exemplo de resultados com a professora Regina, depois retoma a fala o Rodrigo Navarro, e depois vem o Fábio falando do SEBRAE, da inserção do SEBRAE nessa história, e depois uma fala do Ministério com o Rafael, do que vem depois, o que nós esperamos para o futuro. Então, temos esse vídeo, é bem breve, vamos lá. Talvez tenha que pôr o som. Não? Sem som? Então não tem som. Ele disse que não tem. Tá bom. Podia começar novamente, pode baixar o som. Bem, a ideia então é contar uma história rápida, anterior ao projeto, e passo então a palavra ao Rodrigo Navarro, por favor. Obrigado, professor. Boa noite a todos, obrigado aqui pelo convite, parabéns já pelo evento, estamos já na reta final, já dá para parabenizar, né, pelo sucesso que a gente ouve por aí, os conteúdos relevantes. Pretendo aqui ser breve, me coube uma tarefa aqui de resumir como é que a gente chegou no Construa Brasil e nos 3 eixos que vocês viram aí no vídeo de desburocratização, digitalização, onde o BIM se inclui, e industrialização da construção. E eu fiz aqui a minha cola aqui, não preparei slide, mas tem uma cola boa aqui, remontando aí a 2008, quando a gente começou lá na Fiesp, as discussões sobre industrialização da construção dentro do Constru Business. E num evento desse todo digital é fácil, vocês depois entram lá no site da Fiesp, procuram lá Constru Business, vocês vão ver que tem todos eles publicados lá. Então isso remonta, esse tema da industrialização da construção, 2008 já se falava disso, tá? Aqui na Fiesp. Em 2009, a Abramat, que é a entidade que eu presido, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, juntamente com a FGV, proporcionou um estudo chamado Desburocratizar para Crescer. Os custos da ineficiência dos processos burocráticos para aprovação de obras habitacionais. Isso aí é 2009, né? Continua atual. Em 2013, juntamente com a FGV e com a Abramat, com outras entidades como a CEBIC, a ABSIC, a Drywall e a CBCA, outro estudo agora envolvendo tributação. O estudo, repito, de 2013 e já apontava para um dos problemas que nós temos nesse quesito aí da industrialização da construção, que é a assimetria de impostos em cima da construção tradicional, essa que a gente tem mais comumente aí
on-site, né, a obra tradicional, e a construção off-site, ou industrializada, ou 4.0, que acontece fora do local da obra. Essa opção, ela acaba pagando mais impostos, né? E isso é um entrave à inovação. É por isso que em outros países você vê tudo lá, construção industrializada, mais rápido, mais eficiente, com menos sujeira, e aqui no Brasil a gente ainda tem esse problema. A gente vai endereçar isso na parte quando falar de futuro, estamos endereçando isso também. 2014, tivemos participação pela Abramate aqui no Manual da Construção Industrializada com a ABDI. 2017 e 2018, começamos a participar dos grupos de elaboração da estratégia BIM-BR. Né? Em 2018, nós tivemos o primeiro seminário BIM e a indústria de materiais de construção na FECOM, que é a maior feira do setor. Repetimos esse seminário em 2021, porque em 2020 não tivemos a FECOM por causa da Covid, né? E em 2018, nós tivemos a participação na plataforma Construção 2030, da CEBIC, e um marco muito importante em 2018, que foi o decreto 9377, que criou a estratégia BIM-BR, a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, com o seu cronograma que permanece até hoje. Então, em 2018, tivemos esse marco. Em 2019, tivemos um ponto importante que foi, como eu estou colocando aqui vários milestones, né, vários pontos relevantes, a gente não parou pontualmente de discutir isso. Desde o início da minha fala, que a gente vem discutindo esses pontos. Em 2019, o governo, então, o presidente Bolsonaro, criou, lá no Ministério da Economia, que era um superministério, o MDIC, né, ficou dentro do Ministério da Economia, criou-se a Mesa Executiva da Construção Civil. E lá participava a Abramate, mais umas 2 ou 3 entidades, e o próprio Ministério da Economia, na época. Muito bem, nesse período nós criamos um outro material que eu acho bastante útil, que é um folder com os 10 benefícios da construção industrializada. Assinamos a Abramate, a BSIC, CBCA, e o Ministério da Economia falou, poxa, interessante esse material, podemos assinar junto com vocês? Falei, claro, né, material nosso. E está lá no site da Abramate um material bastante elucidativo sobre construção industrializada. Tivemos, em 2019, um outro decreto, por causa da mudança da estrutura do governo, sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, e tivemos aí a plataforma BIM-BR, organizada aí pela BDI, com um ponto importante. Já vimos várias facetas do BIM, em termos de proporcionar maior aderência a cronograma, maior aderência ao orçamento, mas tem um aspecto, principalmente para a indústria de materiais, que eu gostaria de ressaltar, que a gente conseguiu lá na plataforma BIM-BR, que é a aderência à conformidade técnica dos materiais. Eu me lembro que em algumas discussões, quando a gente estava montando a plataforma, participando desses grupos, a gente insistia para que tivesse lá um dos campos a célula de conformidade técnica, qual é a norma que aquele produto, né, aquele objeto proprietário é aderente. E, em algumas discussões com o pessoal da Alemanha, por exemplo, o pessoal falou, mas para que isso? Não precisa desse campo. Quem é que vai ser maluco de colocar no mercado um material fora de norma? Aí eu falei assim, pode ser na sua casinha lá, mas aqui é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Então, o BIM também vai ajudar, junto com a autodeclaração de conformidade do Inmetro, Lei de Liberdade Econômica e outros instrumentos que foram criados, vai ajudar também a você selecionar aqueles objetos que são conformes, né? Então, está lá na plataforma. E, para fechar o ano de 2019, ainda não sabíamos o que vinha pela frente em 2020, né? Tivemos uma concorrência feita pelo Ministério na época da Economia, onde eles falaram o seguinte, olha, tudo que vocês estão pedindo aí, propondo, esses assuntos todos são relevantes, mas vocês vão saber resolver isso melhor do que a gente. Então, vamos fazer aqui uma concorrência, vamos criar um programa e quem ganhar essa concorrência toca isso, esses estudos todos que precisam ser feitos. E aí, a Recepet ganhou essa concorrência e, sabiamente, abriu as portas aí para outras organizações colaborarem e, desde então, de 2020 até agora, a gente vem trabalhando em conjunto nesses 3 eixos que o meu xará vai, com certeza, explicar melhor para vocês, que passa pela desburocratização, pela digitalização, onde o BIM se insere, e a industrialização da construção. Um breve resumo aí, ó, ainda estou dando 2 minutos de vantagem, tá bom? Beleza? Muito obrigado, Rodrigo Navarro. Então, eu passo logo a palavra ao Rodrigo Kirch, e mencionar que esse projeto é grande. Ele envolve umas
11 dúzias de pessoas, são 130 e tantos NDAs assinados, em 8 metas, 31 submetas, etc. Rodrigo, a vez é sua, por favor. Obrigado. Bom, Navarro, vou te chamar assim, vai ficar mais fácil da gente se identificar, né? O Navarro contou essa história toda de uma demanda imensa da cadeia da construção. E essa cadeia, portanto, como ele comentou agora no final, ela se materializou na forma deste projeto, que a gente carinhosamente conseguiu chamá-lo de Construa Brasil, e que muito bem vem sendo acolhido pelo governo, como sendo esse projeto que nasceu, né, numa gestão anterior, mas o governo entende que é um projeto de Estado. Então, eu tive um papel, tenho um papel, né, de coordenar esse projeto pela RCPET, e eu quero contar, então, um pouquinho a história, o que são os objetivos desse projeto para vocês. Basicamente, as demandas da indústria estavam focadas nesses 3 eixos. Havia muita dificuldade, há ainda muita dificuldade de entender a burocracia de um processo de concessão de alvará e código de obra. Então, isso é uma dor. E esse projeto contempla um pouco disso, todo o eixo de digitalização, que é o eixo do BIM, e o eixo da industrialização, que o Navarro lembrou muito bem como uma pauta super relevante. Então, esse projeto Construa Brasil, ele é realmente, como o professor Chira acabou de dizer, um projeto imenso. São 9 objetivos que estão estruturados nesses 3 eixos, só que esses objetivos eles se desdobram em 31 submetas. Então, é como se fossem 31 projetos agrupados num imenso guarda-chuva, um projeto super desafiador, que ninguém poderia fazer sozinho. E quando a gente se tornou vencedor desse projeto, uma das principais preocupações que a RCPET tinha e teve, e mantém até hoje, é de trazer para a execução desse projeto todos os agentes. Porque tem muita história antes desse projeto. O Rodrigo está contando um pedacinho super resumido dessa história, mas ela é longa, né? E muito relevante, e muito debate antecedeu a isso. Então, nós partimos do pressuposto que ninguém faz nada sozinho. E a gente trouxe, desde o princípio, todas as entidades que a gente podia trazer, representantes da indústria, representantes do setor produtivo, representantes das entidades, para formar um time de peso. E esse foi o resultado, né? Esse vem sendo o resultado que a gente conseguiu fazer. Então, essencialmente, são 3 eixos. Os 2 primeiros, código de obras e processo de concessão de alvará. O eixo 2, digitalização, é o eixo do BIM. E se vocês prestarem atenção, destes 5 objetivos dessa meta, eles coincidem exatamente com 5 dos objetivos da estratégia BIM-BR. Então, isso aqui, o Ministério da Economia, à época, direcionou focadamente na execução da estratégia BIM-BR. Foi a primeira grande ação que o Ministério da Economia, né, agora então o IDIC, tocou para executar a estratégia BIM-BR. E a industrialização, pauta da indústria, não há dúvida. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre as metas 1 e 2. A Alessandra está aí? Está lá ela. Ó. Alessandra Bailey, fundadora do BIM Fórum, líder das metas 1 e 2, ela magistralmente poderia apresentar para a gente, representa a Alessandra aqui, que fez um trabalho extraordinário, também juntando muita gente. Então, o que foi feito aqui? 2 guias. O primeiro passo foi o guia de boas práticas de códigos de obra. Nós pegamos os códigos de obra de 6 municípios, Alessandra, Alessandra, botou os códigos um do lado da outra, tirou o que eles têm de melhor e propôs um guia orientativo que todas as prefeituras do Brasil, a gente espera que passem a adotar esse guia para modernizar esse código de obra. Já está pronto esse guia, está publicado, vem sendo amplamente divulgado pela Fiesp, que o Rodrigo Navarro tem nos apoiado muito nessa divulgação por meio do papel institucional dele na Fiesp. Mas, além de fazer isso, nós estamos lançando, já foram lançados recentemente, semana passada, aqui há poucos dias, foi lançado um curso EAD orientativo de como usar esse guia. E vai ser feito logo a seguir um curso de sensibilização dos gestores públicos, que são os primeiros que têm que entender a importância de atualizar esses códigos de obra. Também foi feito um vídeo, já publicado no site do Ministério. Mais ou menos a mesma ideia acontece também na meta 2, só que essa não é focada no código de obra, e sim no processo de concessão de alvará. Então, a Alessandra e o time dela levantaram nesses 5 municípios, item por item, todo o fluxo, todo o mapa, fluxo de processo mesmo, como é que esses códigos de obra eram feitos, extraiu as boas práticas, deixou de lado aqueles processos que tornavam burocráticos e demorados, e entregou esse guia, também junto com o curso EAD, e também com outro curso EAD, que em breve vai sair para sensibilização dos órgãos públicos. Agora, no eixo BIM,
a primeira ação, o objetivo número 1 da estratégia BIM-BR é de difundir o BIM e seus benefícios. E aí nós temos construído, né, essa marca do Construa Brasil, que vem ganhando realmente bastante força. Já fizemos um evento de ampla divulgação nacional, vamos fazer outro em breve. Temos feito os vídeos também e muita conexão com aquilo que a gente chama de rede das redes, que é onde a gente espera conectar. Aqui está o Sebrae, ó, parte da rede das redes. Quando a gente conecta as pessoas e coloca todas as partes interessadas a fazer o seu papel, mas juntos, na mesma direção. Isso é rede das redes. Isso a gente estendeu, né? O Construa Brasil e o BIMFórum atua nessa rede das redes. Na meta 4, nós temos um trabalho super importante conduzido pelo professor Sérgio Leuzin, que deve estar sentado em algum lugar por aí, em que nós fizemos o mapeamento dos programas piloto da estratégia BIM-BR e avaliamos o grau de maturidade. Então, existe um template que permite com que você faça toda uma avaliação de maturidade, seguindo as normas, né, e dá esse mapinha aí. E aí mostra, né, o estado de onde a gente está e como que a gente pode chegar. Esse também é um material... Bom, tudo que eu estou falando, pessoal, é público, gratuito e acessível. Tá? Aqui, eu falei mais cedo, hoje de manhã, na palestra anterior, sobre os cursos EAD. São 7 módulos. Destes 7 módulos, 5 desenvolvidos pelo presidente Wilton Catelani, primeiro presidente do BIMFórum, produziu 5. Os outros 2 estão sendo produzidos pelo Ricardo, que está ali sentadinho, está produzindo os 2 guias, esses mais focados em elaboração de editais e legislação. Senhores e senhoras, este é o maior curso BIM gratuito do Brasil, disponível na Escola Virtual de Governo da ENAP. Acesse, inscrevam-se, usam material, ó, régua lá em cima, tá? Meta 5, nós temos aqui um grande desafio, e aí o Sebrae possivelmente será um dos grandes parceiros para a gente evoluir nisso, ajudar as pequenas e médias empresas a desenvolver BIM. É preciso que a gente coloque na mão dessas empresas canais, mecanismos de investimento para ajudar com que essas empresas façam isso. E nós estamos fazendo ações integradas com o Sebrae, acho que o Fábio deve falar um pouquinho mais sobre isso. Meta 7.1, responsável por essa meta está aqui do meu lado, moderador dessa mesa, professor Sérgio Schier, que desenvolveu, né, de uma maneira espetacular, 2 guias em que a gente coloca a tecnologia mais no horizonte do conhecimento, né, colocando um pouco de internet das coisas e blockchain. Como que a gente conecta isso com o BIM? Foram feitos experimentos muito relevantes que mostram que é possível a gente conectar. Vejam que conecta um pouquinho com a palestra de hoje de manhã do Empreendimento Vivo. As coisas elas não estão soltas. As células BIM, a professora Regina vai falar, então eu não vou falar nada. É um projeto maravilhoso que ela conduz, ela fala depois. E para a gente fechar, a terceira meta, o terceiro grupo, são as metas da industrialização. Se a gente quer industrializar, o primeiro passo é deixar de fazer as coisas de maneira personalizada. É preciso que a gente trabalhe em 2 linhas principais. A primeira é coordenação modular. Nós nunca vamos conseguir industrializar uma coisa que cada item é diferente. Tem que ter coordenação modular. E o professor Sérgio Schier também conduziu esse trabalho da Meta 8. Eu não deixo ele em paz. E aí ele vem conduzindo esse trabalho que mapeou as normas brasileiras da ABNT. Foram 110 normas mapeadas. Dessas 110 foram feitos estudos de quais são as principais normas que precisam ser atualizadas e em relação a quê para atualizar essa coordenação modular. E foram feitos 2 textos base. O primeiro texto base para atualizar a norma de coordenação modular e o segundo para indicar projetos focados no padrão Minha Casa Minha Vida, porque a gente tem que construir esse Brasil. A gente tem que dar a casa para quem precisa. E isso tem que acontecer. E, por fim, meu tempo esgotou. Meta 9, nós conseguimos, e aqui, Rodrigo, o trabalho da Abramat foi sensacional como líder dessa meta. A Abramat participou de muitas coisas, tá? Mas nessa meta em particular foi absolutamente relevante. Trouxe toda a cadeia, as principais entidades da indústria, a Abramat trouxe para a mesa, chamou todo mundo, coordenou, construiu um planejamento estratégico para o setor da construção industrializada, que tenho certeza que vai ajudar a todos, e nós conseguimos conduzir 3 estudos muito importantes, um de equalização tributária, um de novos modelos de financiamento e um de adequação do processo licitatório, para fazer com que a construção industrializada tenha equidade de participação. Também estamos fazendo um vídeo. Enfim, daria para falar horas sobre o Construa Brasil, mas o tempo acabou, consumi os 2 minutos que tinha, ainda gastei mais alguns. Vamos lá. Professora. Muito obrigado, Rodrigo.
Só para complementar, essas duas últimas metas de industrialização, a Abrabato nos ajudou trazendo 10 entidades na meta 9 e 12 na meta 8. Representantes dessas instituições, e nas outras metas havia grupos técnicos consultivos, em cada uma delas. Então, essas pessoas foram essas 11 dúzias que eu mencionei, que estão vinculadas ao projeto de alguma maneira. Obrigado, Rodrigo. Professora Regina, pode trocar. Eu vou ficar em pé, porque assim eu consigo enxergar o slide aqui e enxergar ele lá também. Bom, então, eu estou muito honrada de estar aqui diante de um projeto com o Sul Brasil, com tantas metas, com tantos entregáveis, e que tornam a estratégia BIM-BR tangível, né? E estar aqui podendo, entre tantos resultados, poder apresentar o resultado de uma das metas, que é a 7.2, que é as células BIM, que tem a ver, então, com capacitação. Muito se cobra da universidade. O que a universidade está fazendo para incluir nas suas matrizes curriculares a formação em BIM? Então, eu vou mostrar o resultado da célula BIM em termos de um protocolo de implantação BIM curricular, um portal BIM acadêmico, células BIM instaladas e uma rede de células BIM também instalada no Brasil. O protocolo para desenvolver e realizar o plano de implantação BIM curricular, ele foi montado para ser realizado em 3 etapas. A primeira delas é a formação da célula BIM, que nada mais é do que a formação de um conjunto de professores e alunos que estão ali instalados numa universidade, com a anuência da universidade, da coordenação do curso, da diretoria, sabendo que desse grupo receberão, então, um plano de implantação BIM curricular. E com treinamentos iniciais pensados para essa equipe, em fundamentos BIM e também em algo mais como a construção 4.0. Depois, realizar o planejamento, que é fazer um diagnóstico, estabelecer objetivos pedagógicos, fazer a proposição da transformação, fazer a identificação, então, das tecnologias associadas e definir as ações e as políticas necessárias para implementar aquele plano. E sair, então, executando o plano, que é alterar as disciplinas, as ementas, identificar as competências envolvidas, que exercícios são esses que eu tenho que fazer com o aluno, como, então, eu devo avaliar esse aluno, né? E qual é a inclusão da bibliografia que eu devo incluir nas minhas ementas. Com relação a isso, então, a gente desenvolveu um portal BIM acadêmico que tem, deixa eu ver se aqui, ó, que tem um levantamento de conteúdo que ajuda o professor exatamente a encontrar, então, essas bibliografias. Ajuda também o professor a encontrar material didático pronto. Ajuda também o professor a encontrar guias, a identificar qual é o software que ele precisa, então, para dar apoio àquilo que ele está desenvolvendo em sala de aula. Então, a gente tem esse portal BIM acadêmico, e aqui, nessa faixa azul, a gente tem, então, a síntese do plano de implementação BIM curricular, disponível para qualquer um que hoje queira, então, numa instituição, fazer análise da sua matriz curricular e fazer a proposta de um plano de implantação, assim o fazer. A gente tem aqui, mostrando para vocês, a síntese, então, das 2 células BIM instaladas na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Federal de Pernambuco. E você vê aqui as ações associadas, desde identificar a maturidade BIM do curso e a interface da matriz curricular com BIM, que a gente usou 2 ferramentas desenvolvidas no Brasil, na Academia Brasileira, uma delas pelo Jefferson Boes, que está aqui presente conosco, né? E com essas ferramentas, a gente, então, faz o diagnóstico inicial e a gente vê que as 2
células já têm isso realizado. Depois tem a identificação das competências, tem a identificação das tecnologias, atualizar os seus planos de ensino, aprovar os planos de ensino. Então, a gente vê a Universidade Federal do Paraná mais adiantada nesse sentido. Então, a gente vê que, na maioria das atividades, as 2 células BIM já estão com ou a totalidade feita ou com 50% do planejamento realizado. Nessas 2 células, naquele conjunto de disciplinas que esse conjunto de professores e alunos identificou que, da matriz curricular, representaria, então, um delta em maturidade BIM e incorporação de BIM na formação da engenharia civil no Paraná e da arquitetura e urbanismo, a gente já vê que 50% das disciplinas já estão sendo ministradas de forma transformada. E aqui a gente também vê uma mudança e uma diversidade nas disciplinas, porque você vê aqui que as disciplinas, elas não são disciplinas de informática aplicada, ou de desenho, ou instrumental. As disciplinas são em estruturas de edifícios, planejamento e custo, modelagem de objetos arquitetônicos, colaboração de projeto. Então, a gente vê que esse protocolo incentiva e dá coragem, dá insights para esses professores e alunos que participam da célula BIM, de enxergar grande, de fazer grande e diversificado. E esse protocolo, então, foi encampado pela ANTAC, com incentivo do XIR, para que, então, nós criássemos uma rede de células BIM no Brasil como um todo. E, assim, no final de 2021, foi feita uma chamada e 22 universidades responderam e começaram, então, a seguir este protocolo. Então, quando a gente pegou e implantou, a nível nacional, os 2 diagnósticos, a gente agora consegue olhar para o Brasil e ver como o Brasil está em termos de maturidade BIM curricular. Então, você vê aqui, olha, que os cursos de arquitetura e urbanismo e no geral, na nossa rede, os cursos de engenharia civil, arquitetura e urbanismo que participam têm uma maturidade BIM de 44%. O que isso quer dizer? Que até aqui, aquele esforço individual de um professor dentro de uma universidade, no curso específico, levou a uma maturidade BIM. E está levando, esses esforços individuais estão nos levando a maturidades BIM medianas. Agora, quando eu vou envolver um grupo maior, uma quantidade mais diversificada de disciplina, a longo prazo, porque nós sabemos que a formação é uma formação de 4 anos, 5 anos, então, a longo prazo, num espaço de, talvez, 5 anos, a gente vai ter um delta de maturidade BIM curricular extremo. Com certeza, nós vamos chegar num nível aqui de 70%, 60%. Nós temos, na rede, hoje, 24 instituições de ensino, 25, talvez, até a semana que vem, quando a Firjan e Senai entrarem também na rede. Nós temos 34 cursos participando da região Nordeste, Sudeste e Sul, e, na rede, nós temos 78% das instituições são públicas e 22 são privadas. Outra coisa interessante olhar é que, quando a gente faz, a nível macro, o diagnóstico da interface BIM com matriz curricular, a gente percebe que, veja só, em arquitetura e urbanismo, 48%, quase 46% das disciplinas têm vocação para BIM. Olha que número lindo. E a gente vê também que, na engenharia civil, 37% a 38% das disciplinas têm vocação para BIM. Não é porque o professor quer dar BIM. É que a disciplina, no seu conteúdo, tem vocação para ser mediada por BIM, né? Para ser incluída no BIM. Então, isso aqui é assim, um número que eu acho que nenhum outro país tem. É um número assim, que só nós, do Brasil, conseguimos ter essa visão macro da nossa formação. E
o protocolo, então, desenvolvido no projeto Construa Brasil, aplicado em escala nacional, permite avaliar a maturidade BIM curricular a nível macro e fomenta uma ação de renovação curricular de grande impacto. E assim eu agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando esse resultado para vocês. De pronto, eu passo a palavra ao Rodrigo Navarro, novamente, para comentar agora sobre o impacto, né? Depois pode... Não precisa. Essa questão da importância da relação do privado com o público, né? Então, me pediram para falar, eu posso ser um pouco suspeito, mas talvez eu entenda alguma coisa disso, porque eu trabalho nessa área de relações institucionais e governamentais há mais de 30 anos, né? E, como acadêmico, eu coordeno o MBA de Relações Governamentais da FGV e participo, né, escrevendo artigos, livros, etc., e também o Anuário de Relações Institucionais Governamentais, que é o Origem. Então, eu posso afirmar que a importância das relações governo-sociedade, não só para esse ponto específico, mas, como já foi visto aqui, é fundamental, né? E é importante para a gente organizar as nossas ideias, né? Apresentá-las de uma forma ordenada e com base em dados ao governo. Não adianta ir no governo, por exemplo, o juro está muito alto. Eu sei que o juro está alto, vocês sabem também que o juro está alto. Abaixa aí. Não é assim que funciona. Não é assim, né? E será que está alto? Vamos dar uma olhada nas razões porque ele está alto? Está alto, tá bom. Mas e aí? Posso parar aí? Constatei que realmente a taxa de juros está alta, prejudicando aí o nosso setor como um todo, o nosso ecossistema. Mas o que fazer? Quais são as propostas que estão na mesa? Então, isso é o básico do básico do básico, mas, mesmo assim, da minha experiência, mais da metade, Rafael está aqui que ele pode confirmar isso ou não, mas mais da metade do pessoal que chega lá para conversar com ele é para chorar as suas pitangas lá, mas na hora da proposta, tá bom, o que você propõe? Não sei, resolve aí, né? Joga no colo do governo. Outro ponto importante que foi colocado já aqui, mas eu gostaria de reforçar e destacar, é que essa iniciativa é uma iniciativa que tem que ser encarada como uma política de Estado e não de governo, né? Você pega o Minha Casa Minha Vida, existia o problema, né, habitacional que a gente tem, o déficit habitacional imenso, depois se tornou Casa Verde Amarela, agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida, mas tem a continuidade, né, e sempre há lugar para aprimoramento. Mas, no caso do Construa Brasil, eu acho que até de uma forma destacada, mantivemos até o nome, conseguimos manter o Construa Brasil de um governo para o outro, que foi já um marco. E, mais do que isso, mantivemos as pessoas, o time trabalhando, eu acho que isso merece um destaque também. E, fora isso, tem alguns pontos que eu queria destacar, ainda nesses 2 minutinhos aí, que tem muita coisa que a gente precisa fazer. Por exemplo, lá na Bramate, a gente desenvolveu uma série de guias de uso da Lei do Bem. Lei do Bem é uma lei de 2005, que você tem incentivos para tudo aquilo que promove a inovação, a competitividade, a produtividade. BIM dá para usar isso também. Dá para usar a lei do BIM, lei do bem no BIM, nos dispêndios correntes do BIM. Está lá no nosso site. A Laura, que está aqui, que teve à frente aí da Meta 9, que foi colocada aqui, registrar a liderança dela nessa meta, que foi importante. Então, lei do bem é um ponto, né? Outro ponto, a própria regulamentação dessa relação sociedade, governo, setor privado, setor público, que é a lei do lobby, né? O lobby normalmente é associado a algo ruim, né? E até, em alguns casos, não é lobby, é algum descaminho, e por isso tem muita gente aí, né, pagando o preço disso, certo? Mas passou na Câmara, está no Senado, e a gente sabe que isso aí é um ponto importante, não vai resolver todos os problemas que a gente tem, mas pode ajudar. Outra questão que eu já mencionei aqui, da conformidade técnica e fiscal, isso também é importante e prejudica a todos, distorce o mercado, tira a arrecadação do governo. Então, esse é um outro trabalho aí de governo e sociedade que a gente precisa andar junto. E, como perspectiva, a gente só vai ter mais intensidade nessa relação setor privado, setor público, seja para adequar ambientes regulatórios a novos negócios, seja para criar ambientes regulatórios do zero, que a gente vai precisar. Então, essa parceria, vamos chamar assim, né, nas relações
institucionais e governamentais, ela é fundamental não só para cá, mas também para todas essas ações que a gente quer ver aí para um país melhor. Obrigado, Rodrigo. Vamos ver. E agora? O slide não está, mas é a vez do Fábio falar do Uma impulsionamento outra responsabilidade, do hein, professor? Falar de futuro. Bom, eu acho que está claro que nós, enquanto Sistema Sebrae, gostamos tanto do assunto que somos patrocinadores do evento, né? Então, a gente acredita muito no conceito, acredita muito no processo e acredita muito nas ferramentas. Então, todo o processo de mudança organizacional tem que levar em consideração, né, a cultura, os processos e as ferramentas que suportam esse processo. Acho que isso foi encostado no painel passado, no painel 9, pelos colegas. E aí eu queria fazer uma provocação, né? Então, assim, o BIM Fórum está aqui apresentando, trazendo a discussão, colocando, incentivando, né? Buscando fazer o melhor. O Sebrae está aqui, o MDIC está aqui, a universidade está aqui, os colegas da academia estão aqui. Agora, e todo mundo quer. Agora, vocês que estão aqui na plateia, o que vocês vão fazer amanhã, quando chegarem amanhã nas suas empresas, nas suas organizações? O que vocês vão falar, né? Então, tem que querer também adotar o BIM e as suas perspectivas. É claro que, né, a gente traz... Por que a gente defende isso enquanto Sistema Sebrae? Porque isso está junto no nosso DNA. Economicidade e eficiência, competitividade, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva ainda de cultura, o que a gente está fazendo? Nós estamos incentivando, por meio, dentre os quais o patrocínio nesse evento e que sai em futuros eventos, a disseminação do conceito, das melhores práticas, dos melhores processos, das melhores ferramentas. Isso aqui é um pontapé inicial, Rodrigo, você sabe disso, a gente já vem trabalhando já há algum tempo, e é uma parceria muito prazerosa que eu espero que siga perene no tempo, tá certo? Então, no eixo cultura, estamos trabalhando nessa perspectiva, tá certo? De incentivar grandes encontros de promoção e disseminação dos conceitos atrelados para que se adote, né, uma cultura de adoção ao BIM, para que se chegue aí nos processos e nas ferramentas que vão ajudar a gente a entregar isso. Sob uma perspectiva de processos e ferramentas, né, e aí trabalhando, de novo, né, nos dois eixos do Consultor Brasil, de digitalização e desburocratização. A gente tem dois colegas, um teve a oportunidade de se apresentar aqui mais cedo, o Jefferson, do Sebrae Minas Gerais. O Sebrae, o Sistema Sebrae, ele trabalha muito, ele é um pouco simétrico ao que é o país. O nosso país é organizado em União, Estados e municípios. O Sebrae tem o Sebrae Nacional, o Sebrae Estaduais e as lojas dentro dos municípios, que está dentro do Sebrae Estadual. Mas, de certa forma, eu estou aqui falando para vocês enquanto Sebrae Nacional. Mas, enquanto Sebrae Estaduais, a gente tem duas iniciativas que foi apresentada pelo colega de Minas Gerais, que trata basicamente do eixo de BIM, que é o eixo de digitalização do Consultor Brasil. E a gente também tem uma outra frente do Código de Obras, que foi mencionado aqui mais cedo algumas vezes também, que é a Beatriz do Sebrae São Paulo, que está aqui. Bia, levanta a mão, vamos dar o crédito para você também. Que atuou em mais de 100 prefeituras do estado de São Paulo, trabalhando na questão da atualização do Código de Obras. Isso está virando, né, de novo, está se tornando uma boa prática para a gente possa consolidar isso, disseminar isso dentro do país, né, mais de 5.500 municípios. Então, tem muito trabalho ainda pela frente. A gente já tem alguma coisa em Minas Gerais, São Paulo, uma célulazinha em Santa Catarina, estava lá semana passada. Então, essa é uma das perspectivas em termos de processo e ferramental. As outras duas coisas que eu posso dar de pílula de conhecimento aqui nesses segundos que me restam é o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é um programa de subsídios do Sebrae para ajudar micro e pequenas empresas a adotarem novas tecnologias, novos processos. Opa! Será que vocês conseguem ligar isso com a adoção de BIM? O Sebrae te ajuda. Um subsídio de até, salvo dedo engano, 80% na adoção, limitado a um valor, claro, mas 80% de subsídio para que você adote um novo processo, uma nova ferramenta. Existem fichas técnicas de adoção para BIM, tá bom? Já prontas. E a última pílula de conhecimento em termos de futuro que nós estamos fazendo é o ALI, né, que é o Agente Local de Inovação. Garotos que saíram da universidade, eu tive a oportunidade de almoçar com um hoje. Estava cheia a estação ali, a praça de alimentação, um garoto, eu acho que é o Sérgio, me deu a condição de sentar com ele e a gente trocar uma ideia sobre BIM e construção civil de maneira geral. Engenheiro civil formado pelo Unicamp, né? É uma das futuras estrelas do país. Cabeça muito boa. O Sebrae recruta esses ALIs, né? São profissionais recém saídos da faculdade, 2 até 5 anos de formado,
e coloca esses profissionais dentro das empresas para te ajudar no dia a dia da adoção desses processos, dessas ferramentas, aos quais, mais uma vez, o BIM é uma delas, a adoção de novos processos e ferramentas. E, claro, a gente conta com outras parcerias. Não posso, antes de encerrar minha fala, deixar de falar do pessoal do Senai. O pessoal do Senai ajuda muito a gente a entregar algumas das nossas estratégias, tanto de Ali quanto de Sebrae Tech. Tá bom? É isso. Claro que foi uma pílula, tá certo? Mas é isso e muito mais. E se arriscar a falar do futuro é sempre complicado, mas aqui eu acho que eu coloquei alguns pontinhos do que pode vir a ser essa transformação rumo ao BIM no Brasil. Muito bem, muito obrigado, Fábio. Agora a fala do Rafael, que vem representando o Ministério, falando do futuro, da construção e do projeto. Eu vou acompanhar a professora Regina, falar de pé para poder enxergar aqui. Então, muito boa tarde a todos, satisfação estar aqui falando para vocês, em nome do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Eu tenho o desafio de falar sobre o futuro da construção civil em 7 minutos, né? Formidável. Ainda bem que eu fui precedido aqui por pessoas que já fizeram boa parte do trabalho, mas, na verdade, o objetivo aqui é um pouco mais modesto, né? Falar do futuro do Construa Brasil, né? Ou dos desdobramentos do Construa Brasil, o que o Construa Brasil permite que a gente faça hoje, né? Então, assim, rapidamente, né? Eu acho que o Construa Brasil ele foi feito para atacar os principais problemas reportados aí pela indústria da construção, que já foi abordado aqui pelos meus colegas. Construção civil, um setor que é intensivo em mão de obra, né? Então tem uma função econômica muito importante, essa função estratégica de absorver mão de obra no Brasil, né? Ainda contamos com um desemprego elevado no Brasil, uma função social que eu não preciso falar aqui, né? Habitação, equipamentos públicos, saneamento básico, né? Então, assim, a construção moderna ela entrega bens públicos muito importantes para a parte social do país. Vou me permitir pular aqui também, né? Não conseguiria apresentar os 3 eixos do Construa Brasil melhor do que os colegas que já me precederam. E acho que esse é o grande o slide em que a gente tem que se concentrar aqui, né? Rodrigo, Navarro, professora Regina, Fábio. Os próximos passos. O que foi construído pelo Construa Brasil e as próximas entregas, que ainda falta muito pouca coisa, o que isso vai permitir a gente fazer, né? Então, a gente preparou aqui, né, 3 balões, novas parcerias. O Rodrigo já comentou, contamos atualmente com a parceria da Fiesp para levar as primeiras entregas do Construa Brasil até os municípios de São Paulo, já com resultados aí bem vistosos, né, Rodrigo, em termos de redução de tempo para concessão de alvarás de construção e códigos de obra, né, simplificação de código de obra. O Sebrae, Fábio, contamos muito com a parceria de vocês, tivemos uma reunião muito boa aqui de aproximação para saber o que a gente pode fazer, né? Nós somos, no MIDIC, uma equipe muito comprometida, né? Agradeço muito todo dia por ter chegado lá e encontrado pessoas tão bem intencionadas e dispostas, mas somos muito poucos, né? A gente, enfim, não dá conta de fazer, entregar tudo que o Brasil precisa para resolver os problemas da construção. Contamos muito com a capilaridade do Sebrae, Senai, federações de indústrias, estamos bem confiantes no que pode vir a resultar, né, dessa parceria que a gente está pretendendo. Retomada da estratégia BIM-BR, tive a oportunidade de falar aqui ontem, né, recebemos a sinalização positiva, e, enfim, eu estou muito animado, né, a professora Ruschel falou aqui, né, desse levantamento que ela fez, né, de como a política educacional poderia apoiar a difusão do BIM, né, e eu devo dizer aqui que nenhum país, a gente está saindo aí, né, inaugurando um governo que tem o mote da reindustrialização muito presente, e, né, não existe país que teve êxito em construir uma indústria moderna, competitiva, que ganhou mercados mundo afora, isso estando dissociado da política educacional.
Então, né, quando eu tomei contato com a estratégia BIM-BR, a primeira pergunta que eu fiz foi como que o sistema educacional ele pode apoiar a gente, né? Como que a gente pode escrever, através de normas que sejam obrigatórias, para o currículo dos cursos de engenharia e arquitetura, dar o suporte que a política industrial precisa. Então, se isso é uma prioridade, a gente vai se aproximar, contamos muito com a interação e com toda a massa crítica que foi construída pelo Construa Brasil, para que a gente consiga convencer, né? Porque assim, os ministérios são autorreferidos, a missão do Ministério da Educação é diferente, não é política industrial, mas o governo ele tem que convergir, né? Então, enfim, a gente tem que estar preparado para os embates, temos que estar bem instruídos e com argumentos persuasivos para a gente conseguir levar isso para frente. O termo de colaboração com a Recepet terminaria agora, em julho, a gente está pedindo a prorrogação para terminar no final de 2024, para conseguir, né, cumprir ele com mais calma. A estratégia BIM-BR já falei, né? E, enfim, a descarbonização, acho que é uma agenda que conversa muito com o que a gente está discutindo aqui, né, com a digitalização. É um imperativo do nosso tempo, né? Acho que é um dos nossos grandes desafios deixar o mundo que ele seja sustentável, né? Que ele continue existindo com as condições de sobrevivência que a gente ainda tem hoje. A construção é um setor altamente intensivo na emissão de gases de efeito estufa. Então, eu acho que a gente tem uma missão aí de vida também, né? De tentar fazer com que as políticas de inovação elas encontrem na descarbonização, né, um meio para entregar uma sociedade melhor também. Aqui, rapidamente, para terminar, como participar, né, eu acho que a gente aqui está numa rede, todo mundo que está aqui tem, enfim, objetivos semelhantes e acho que o engajamento de vocês é super bem-vindo para impulsionar as entregas do Construa Brasil, né? Então, a gente deixa aqui algumas oportunidades para participar, para levar essa mensagem um pouco adiante. Estratégia de disseminação do BIM, acho que rapidamente os colegas que me precederam já falaram, né? A gente tem aí o desafio dos próximos dias de atualizar a composição do comitê gestor da estratégia BIM-BR, né, uma que reflita a nova administração federal e uma que também seja capaz de atrair para perto de nós os atores que a gente precisa sensibilizar para fazer o que a gente quer fazer, né? Então, já cito, acho que o Ministério da Educação é essencial. Né, ontem foram divulgadas as linhas, né, as grandes linhas da política industrial do novo governo, e estava lá habitações sustentáveis. Então, acho que o Ministério das Cidades é um ator também importante para a gente começar a pensar e reestruturar e começar a olhar para frente. Mas acho que a mensagem é essa. Eu agradeço a todos aqui e fico à disposição para interagir pelas perguntas. Muito obrigado, Rafael. Temos uma pergunta e uma intervenção aqui do Rodrigo. Eu queria pedir, se possível, para a técnica voltar um slide do Rafael aqui. Todo mundo prestou atenção que ele acabou de dizer que a gente vai retomar a estratégia BIM-BR? Uma salva de palmas para ele, por favor. Essa é, talvez, uma das grandes notícias que a gente tem nesse evento. A importância capital do governo dar esse apoio para a gente seguir com a adoção do BIM. E eu queria, Rafael, já disse isso para você, mas eu quero falar isso publicamente, o apoio institucional, técnico e tudo que você precisar do BIM Fórum Brasil está à disposição do Ministério da Indústria e Comércio para que essa estratégia vá muito adiante. Conte com o BIM Fórum Brasil. Nós temos uma pergunta que eu vou pedir daí para passarem para a professora Regina, que o nosso tempo já está tomada, né? E agradecer muito a participação de cada um de vocês nesse painel, começando pelo coordenador do projeto, o representante do MDIC, o Rodrigo Navarro, que foi incansável nas muitas reuniões que eu estive, ele também esteve,
professora Regina com a Célula BIM, e agora o nosso novo aliado, Fábio, com o SEBRAE, certamente aliado também do Ministério. A notícia de retomada da estratégia BIM-BR, uma renovação dessa estratégia é muito importante e já aclamada por todos, então vamos mãos à obra, né? Vamos em frente. Obrigado a todos e bom evento.